Aí, galera lotequeira, estou de volta para falar do concurso da Loteca 942, que tem uma premiação estimada em 5 milhões e 300 mil reais. É isso mesmo, pessoal, 5 milhões e 300 mil reais. Um é casual. Dois pode ser, aconteceu. Cinco, 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 com fraturas. É isso mesmo, Jorge Jesus, 5 milhões e 300 mil reais. E as apostas se encerram sábado, dia 19 de 6 de 2021, às 14 horas. Então, pessoal, corra para apostar e lembre-se, aposte com sabedoria, com cautela, não gaste o que tem, né? Gaste só o essencial, porque jogo é só diversão e não vício. Então, pessoal, eu vou fazer meus palpites baseados nos históricos da Loteca. Para isso, vou utilizar aqui minha segunda planilha, que tem os dados históricos da Loteca. Exemplo aqui, o Vasco da Gama enfrentou o CRB uma vez jogando na sua casa. Aqui é um breve resumo, quantidade de jogos dos dois times, quantidade de vitória de cada time. Nessa linha fica o Vasco, nessa linha fica o CRB. Então a quantidade de vitórias, as porcentagens da vitória. Aqui eu vou observar as porcentagens, os empates e as porcentagens dos empates, as derrotas e as porcentagens da derrota, os gols marcados e os gols sofridos e o saldo de gol. Exemplo aqui, o Vasco da Gama marcou 2 gols, tomou 2 gols do CRB, né? Então tem um saldo de gol negativo. Esse jogo ocorreu no concurso 723. Concurso 723, no jogo 8, onde o Vasco da Gama perdeu de 2-1 em 2016, na sua passagem, por coincidência, na segunda divisão também. Então, pessoal, para confirmar esse jogo aqui, concurso 723, jogo 8, vou aqui analisar. Vou digitar aqui concurso 723. No jogo 8, observo aqui o Vasco da Gama. O Vasco da Gama realmente perdeu de 2-1 para o CRB. Jogo 8, CRB confirma a minha tabela, o que está escrito aqui na minha tabela. Então, pessoal, no jogo 1 eu vou de CRB. CRB, Marcelo Cabo já foi técnico do CRB, deixou o CRB na temporada passada, o CRB na mão, quase o CRB foi rebaixado. Eu acho que o CRB vai se vingar. Então vou aqui, coluna 1, mas como o Vasco da Gama está necessitando desta vitória, pelo menos vai alcançar um empatezinho. Então vou de coluna do meio. Então, para não sobrar a cabeça do Marcelo Cabo, ex-treinador que formou o time do CRB na temporada passada. A maioria conhece todos os jogadores, porque foi ele que formou este time do CRB. Foi para o Atlético Goianiense e depois do Atlético Goianiense está aqui no Vasco. Marcelo Cabo. Então no jogo 2, Avaí e Remo, pessoal. Vamos ver se existe histórico entre esses dois times ocorrido na Loteca, somente Loteca. Existe, pessoal, existe 2 jogos entre Avaí e Remo. E o Remo me parece que levou a melhor. Tem uma vitória sobre o Avaí e, e um empate. Então aqui, mas analisando aqui, pessoal, a Loteca pede Avaí e Remo, não Remo e Avaí. Mas mesmo assim, o Remo leva vantagem. Escolhendo aqui o jogo, fica 100% de vitória. Uma vitória do Remo jogando na casa do Avaí. Este concurso ocorreu no concurso 269 em 2007. Então, galera, eu vou de
No jogo 2, eu vou de Remo. Remo, Coluna 1. E no jogo 3, Guarani, Ponte Preta, clássico do interior de São Paulo. Se chama Derby, né? O Derby do interior. Derby do interior. Tem o derby entre Palmeiras e Corinthians e tem o derby entre Guarani e Ponte Preta. Então, pessoal, vamos analisar aqui os jogos ocorridos dentro da loteca. Existem 10 jogos, pessoal, 10 jogos entre eles, confronto diretamente. Desses 10 jogos, o Guarani venceu 2 vezes a Ponte Preta, pessoal, e a vantagem aqui está para a Ponte Preta, né? 3, está bem acirrada, 3-2. 2 vitórias do Guarani, 3 vitórias da Ponte Preta. Mas o que predomina é os empates. 50% de empates dos 10 jogos foram 5 empates. Isso representa 50%, pessoal. Então, meu palpite vai ser acompanhando. Vai ser empate. Mas lembre-se, mesmo jogando em casa, a Ponte Preta está levando vantagem de um jogo. No jogo 4, Operário e Cruzeiro. Operário do Paraná, de Ponta Grossa e Cruzeiro no jogo 4. Nunca se encontrado pela loteca, pessoal. Primeira vez neste concurso que os dois vão se encontrar, o Operário jogando com o Cruzeiro em casa. E o Cruzeiro está com um novo técnico, o técnico Mousa. Eu torço pelo CSA e o técnico Mousa era do CSA, foi para Chapecoense rapidinho, foi demitido na Chapecoense e caiu de paraquedas no Cruzeiro, porque o Rodrigo Pastana, que era também um executivo de futebol do CSA também, foi para o Cruzeiro. De lá ele chamou o Mousa, e esse Mousa, ele levantou o CSA. Eu que sou de Alagoas vi, né, o CSA estar na mesma situação na temporada passada do Cruzeiro, e o Mousa chegando aqui, estava na vice-lanterna. O Mousa realmente levou o CSA à quinta posição. Então, pessoal, o estilo do Mousa é ataque e parte para cima, né? Então, pessoal, eu acho aqui que o Cruzeiro, pelo estilo aí do Mousa, vai começar a ganhar jogos. Então, galera, meu palpite aqui vai ser baseado nos jogos em casa do Operário. Foram 7 jogos em casa, já que nunca se confrontaram. E a loteca gosta de escolher o Cruzeiro, né? Mas nunca se encontraram o Operário jogando em casa. Na casa do Operário, o Cruzeiro nunca se encontrou. Vai ser a primeira vez neste concurso, 942. Então, pessoal, eu vou analisar aqui. 7 jogos, o Operário jogando em casa tem 3 vitórias. Isso representa 43% de vitórias. E o Cruzeiro, 324 jogos jogando fora dos seus domínios, ele tem 122 vitórias. Isso representa 38% de vitórias. Então vai ser jogo aberto, né, pessoal? Está tudo verdezinho aqui. Os empates, são poucos empates aqui do Operário, só foi apenas 2 e 2 derrotas jogando em casa do Operário. Então, pessoal, eu vou jogar duplo aberto com a chegada aí do Mousa, né? Vou aqui de Operário e Cruzeiro. Lembrando, pessoal, que eu vou com 5 duplos. 5 duplos, vou dar o meu palpite aqui com 5 duplos. No jogo 5, Flamengo e Bragantino. Flamengo e Bragantino, jogo 5. Analisando se existe histórico entre eles. Nunca se encontrou o Flamengo jogando em casa. Muitos jogos do Flamengo nunca encontrou o RB Bragantino. Então eu vou analisar da mesma forma que eu analisei os jogos do Operário e Cruzeiro.
O Flamengo jogando em casa. Mas existe um confronto, pessoal, que foi no concurso 919, onde o Bragantino empatou com o Flamengo. Mas aqui é o jogo, o Bragantino jogando em casa, na sua casa, enfrentou e empatou com o Flamengo. A Lotec está pedindo Flamengo e Bragantino, não Bragantino e Flamengo. Mas aqui a título de curiosidade que se encontraram, né? Então eu vou escolher esse jogo aqui, que a Lotec está pedindo Flamengo e Bragantino. Não se encontrou, nunca se encontraram. Então, pessoal, analisando aqui os jogos do Flamengo em casa, são 355 jogos, 192 vitórias. Mais da metade de vitória, né, pessoal? 54% de vitória. Então, pessoal, eu vou de Flamengo. Flamengo seco, Flamengo seco. Mas cuidado, pessoal, que o Bragantino enfrenta de igual para igual o Flamengo. Jogo 6, Vila Nova e Coritiba. Vamos analisar se existe histórico entre eles. Entre o Vila Nova no jogo 6. Foram 2 jogos confronto direto, se encontrou 2 vezes. E desses 2 jogos, o Vila Nova venceu um, empatou outro. Então, pessoal, eu vou de o que está falando aqui, na leitura daqui, vitória e empate. Vitória do Vila Nova e empate. Então, coluna 1 e coluna do meio. E no jogo 7, Náutico e Botafogo. O Náutico, líder da Série B, 100% de vitória, pessoal. Está com um ótimo time aí. Então vamos analisar se existe histórico entre eles. Existe, pessoal, são 4 jogos. 4 jogos, confronto diretamente. O Náutico enfrentando o Botafogo. O Náutico enfrentando o Botafogo nos aflitos. E são 3 vitórias do Náutico. Uma boa porcentagem de 75%. Nunca empatou. E o Náutico só tem uma derrota para o Botafogo. Então, são 3 vitórias contra o Botafogo e uma derrota. E então aqui uma boa porcentagem eu vou de vitória do Náutico. Náutico. Mas também vou aqui no como está a minha coluna verde aqui, ó, que isso aqui é no jogo 7 gosta de sair, coluna do meio. Eu vou de Botafogo. Náutico empate. E o último jogo do Botafogo foi empate. Ainda não, parece que não perdeu ainda na Série B. O Botafogo está invicto aí, mesmo fora, jogando fora de casa. Então, pessoal, duplo fechado no Náutico. Internacional em má fase. Ceará também em má fase. Então é jogo com cara de empate, né, pessoal? Mas vamos analisar se existe histórico entre eles. Existe, pessoal. São 4 jogos. E desses 4 jogos são 2 vitórias do Internacional, nenhum empate e 2 derrotas do Internacional para o Ceará. Está aqui, pessoal, 2-1. O Ceará venceu de 1-0, mesmo no Beira-Rio. Outro jogo de 1-0 e outra vitória do Internacional. O último confronto que eles se encontraram foi no concurso 861. Então, pessoal, vou de duplo aberto que está falando aqui na leitura. Internacional duplo aberto, meu quinto duplo. No jogo 9, Bahia e Corinthians. Bahia e Corinthians no jogo 9, analisando os históricos da Loteca. Confrontos diretos entre Bahia e Corinthians. Foram 6 confrontos diretos. Desses 6 confrontos, o Bahia venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. 3 derrotas para o Internacional. Então, pessoal, eu vou de duplo aberto. Eu considero uma porcentagem boa de 33%. 33% acima. Então, pessoal, o Bahia tem 33% de vitória. Está bem acirrado. 2 vitórias e 3, né? 2-3. Então, pessoal, eu vou de duplo aberto. Bahia
e Corinthians. Bahia e Corinthians, duplo aberto. Já ultrapassou meus 5 duplos, mas o que passar eu retiro no final os duplos. E no jogo 10, Figueirense e Mirassol. Figueirense e Mirassol, jogo 10. Vamos analisar se existe histórico entre eles. Nunca se encontraram pela loteca. Figueirense, muitos jogos também. O programador gosta de escolher o Figueirense. O Mirassol é novato na loteca, tem poucos jogos, mais ou menos. Então, pessoal, analisando aqui os jogos do Figueirense em casa, foram 250 jogos, 118 vitórias. Então, pessoal, tem 47% de vitória. Então, eu vou de Figueirense, coluna 1. Figueirense, coluna 1. E no jogo 11, Santos e São Paulo, clássico Sansão. Vamos analisar se existe históricos. Existe, pessoal. São 27 jogos. 27 jogos. O último confronto foi em 2020, concurso 899, onde o Santos empatou com o São Paulo em 2-2 na Vila Belmiro. E são 27 jogos, são 14 vitórias do Santos na Vila Belmiro, 52%, pessoal, boa porcentagem. Então, pessoal, e foram poucas vitórias do São Paulo, né? Fernando Diniz vai descontar com o São Paulo, né? Foi demitido aí, Fernando Diniz está comandando o Santos. Então eu vou de Santos, pessoal. Santos. Mas minha coluna está verdezinha aqui, ó, a galera. Coluna verde aqui, quer dizer que no jogo 11 gosta de dar a coluna 2. Eu vou de duplo aberto. Lembrando, pessoal, que eu só vou jogar 5 duplos, apostar, né? Dar o palpite aí de 5 duplos. No final eu retiro. Jogo 12, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, briga dos Atléticos. Quando é assim, gosta de dar empate, né? Só pelos nomes. Mas vamos observar. E o Atlético Paranaense domina quando enfrenta o Atlético Goianiense. Foram apenas 2 jogos pela loteca. 100% de vitórias. 2 jogos e 2 vitórias. 100%, 2-1 e 2-1. O último confronto foi no concurso 920 deste ano, em 2021. Concurso 920, onde o Atlético Paranaense ganhou de 2-1 do Atlético Goianiense. Então, eu vou de coluna 1, galera. Coluna 1, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Coluna 1. No jogo 13, Fortaleza, líder do Brasileirão Série A. Líder do Brasileirão Série A. Vai enfrentar o Fluminense. Fluminense aí ganhou hoje, né? Fluminense enfrentou o Santos hoje. No caso ontem, né? Quinta-feira. E ganhou de 1-0. Vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense vai enfrentar o Fortaleza, na casa do Fortaleza. Então, pessoal, analisando se existe histórico entre eles, Fortaleza e Fluminense, existe 3 confrontos e o Fluminense levou a melhor. De 3 jogos, o Fluminense venceu 2 vezes o Fortaleza, pessoal. Então, nunca empatou, nunca houve empate entre eles. Então, pessoal, eu vou de Fluminense. Mas tem a coluna aqui está 33%, que é uma porcentagem que eu considero boa. Então, eu vou de duplo aberto entre Fortaleza e Fluminense. E no jogo 14, entre Juventude e Sport, o Sport ganhou do Grêmio nesse jogo, nesta quinta-feira. Vai enfrentar o Juventude no domingo. Então, só existe um jogo entre eles, jogando pela loteca. Concurso
293 em 2007. E esse jogo o Juventude venceu o Sport. Então, pessoal, o Juventude está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, eu vou de Juventude. E o Juventude ainda não venceu. Não venceu ainda no Brasileirão. Eu vou de Juventude. Mas observando aqui a coluna do jogo 14, gosta de dar a coluna 2. Então eu vou de Sport também. Mas pessoal, está com a cara de empate esse jogo, né, pessoal? Mas vamos analisar aqui, tirar meus duplos, que eu só vou jogar com 5 duplos. Na loteca é permitido jogar até 9 duplos, né? O máximo de duplos que pode ser jogados são 9 duplos. Então, vou aqui, como meu jogo, meus palpites é constituído com 5 duplos, eu vou retirar aqui alguns duplos. Tirar aqui do Vila Nova e Curitiba. Eu acho que dará empate entre Náutico e Botafogo. Eu vou deixar aqui o empate, o duplo fechado no Náutico mesmo. Internacional e Ceará. Tá complicado, pessoal. Eu vou retirar o Sport realmente. Vou deixar aqui a coluna do Sport. Mas lembrando que o Sport ainda é mais time do que o Juventude, né? Mas aqui eu vou deixar o Juventude. O Juventude está precisando vencer. E aqui o clássico Sansão. Galera, está meio complicado aqui, né, pessoal? Eu vou tirar aqui do CRB. Será que o CRB gosta de derrubar time grande? Vou deixar aqui no CRB mesmo. O CRB está cansado, apesar que o CRB está cansado, pessoal. Sou aqui de Maceió. Ele se enfrentou, só estava viajando aí. Nessa viagem aí, ele quer voltar com pelo menos 3 pontos, né, na bagagem. Então, eu acho que vai tirar pontos aí do Vasco. Então, galera, só falta tirar 2 duplos aqui. Está difícil, galera. Eu vou tirar aqui o Corinthians. Tirar fora o Corinthians. Mas aqui dá a coluna do meio, né, galera? Aqui gosta de dar a coluna. Mas aqui eu vou apostar no Corinthians. No Bahia, aliás. Internacional. Como o Ceará em má fase aí. O Internacional está em má fase também. Observar aqui, pessoal. Deixar aqui a coluna do meio, né, pessoal? Coluna do meio. Entre Bahia e Corinthians. Mas aqui está verdezinho aqui pro Corinthians, assim como também pro Sport, pessoal. Mas meu palpite vai ser aí. São esses meus palpites, pessoal. 5 duplos. E tá aí, pessoal. Boa sorte. Vamos ganhar esses 5 milhões de reais. Fui, galera. Até o próximo vídeo.